nós estamos fazendo um filme para discutir a democracia no Brasil. O que você acha? Legal. Tá junto. Peraí, mas você vai aparecer mesmo. Você quer aparecer no filme? Você também quer? Eu quero. Então, o que é democracia? O que é democracia, você sabe? Posso falar? Pode. Ali. Vem aqui. Democracia é o quê, então? Não tirar foto, não. Democracia é o quê? Em 2012, teve início no Museu da Imagem e o Som de Campinas o curso DOC 360, orientado para a teoria e a prática do documentário. No início de 2013, formou-se um grupo decidido a realizar um filme sobre as questões atuais da democracia. Talvez a gente tenha que escolher, até porque o filme não vai ser longo, né, gente? A gente tem que lembrar que é um curta. Se a gente for parar, se a gente começar a realmente analisar todas as ideias que nós temos, todas as propostas de linguagem, a gente já tem um projeto grande. Na verdade, a polifonia, ela dá certa independência às várias vozes, né? Mas ela tem uma certa linearidade, digamos assim, são várias vozes que vão indo paralelas e umas conversam com outras, né? Essa é a ideia do conceito de polifonia. Mas geralmente numa relação de harmonia e diferença. A mais democrática das democracias burguesas é uma ditadura. É uma ditadura do capital sobre o trabalho. Eu imagino esse filme como uma conversa mesmo, das mais diferentes pessoas. Aquelas que já não acreditam mais, ou aquelas que acreditam na forma como ela está posta. Aquelas que querem construir uma outra forma de democracia, uma outra forma de sociedade, entende? Eu não tenho medo de a gente ter muita hora de material. A gente vai ter que assumir. Eu preciso filmar isso. Ela tá filmando. Eu tô filmando. Falando e filmando. da social-democracia europeia. Conscientes da complexidade do tema, com limitados recursos técnicos e sem verba, a equipe se reúne semanalmente para decidir os caminhos da filmagem. Estamos tentando definir a nossa primeira atividade, que seria perguntas na rua. Isso. A pergunta seria, por enquanto, né? Você vive num país democrático? E depois, por quê? Por quê? Era na rede. Eu estou fazendo um filme sobre a democracia no Brasil. Poderia fazer uma pequena pergunta para o senhor, uma perguntinha? O senhor acha que vive num país democrático? Eu não considero um país democrático, porque só tem democracia para quem tem bastante dinheiro, porque coitado que não tem dinheiro não tem como usar a democracia, porque sem dinheiro você tem democracia nesse país aqui. Como é que se pode ter democracia se não tem liberdade para fazer o que você não pode financeiramente fazer nada? Então eu não acho que nós vivemos numa democracia. Acho que com dinheiro a democracia funciona, mas sem dinheiro aqui, para mim ainda continua a escravidão que tinha disfarçada, sabe? Olha, cara, acho que a gente vive num país democrático, sim, tá? E acho que a democracia vem crescendo desde há décadas atrás. Essa é a minha opinião. Eu sei que vocês estão trabalhando, mas se não for me demorar muito, não vai. Nós estamos fazendo uma pesquisa e um filme sobre a questão democrática no Brasil, né? Eu gostaria de saber da opinião do senhor. Como é que o senhor chama? Apareceu. Vive num país democrático? Com certeza não.
Por quê? Eles ditam normas, eles fazem as regras e a gente tem que aceitar. Fazer o quê? Infelizmente, regras existem para o pobre. O rico não tem regra. O rico faz o que quer. Como é que é o nome inteiro seu? Francisco Aparecido. Francisco, a gente pode botar seu depoimento? Pode botar, sem problema. Tá bom? Alguém quer falar? Quer falar aí? Desigualdade muito grande. Fala isso aí. Eu peguei. Desigualdade é muito grande. Muito. Quanto vê essa desigualdade, não adianta democracia nenhuma. A gente vive oprimido pelos que têm mais condições, entendeu? Então não dá para considerar que isso aí é um país democrático. Não dá, infelizmente. Everton. Podemos publicar? Pode publicar sem problema nenhum. Obrigado, Everton. Muito obrigado. Por favor, estamos fazendo um filme sobre o Brasil, sobre a democracia no Brasil. E a gente queria saber sua opinião, se você acha que você vive num país democrático. Ah, não, então, é que não tem autorização para estar gravando aqui. Mas é pessoal, tá né? Ah, aqui dentro. Tá bom? Tá bom. Ok, obrigado. Muitos assim dizem que não, mas eu acho que sim, porque também a gente é livre, não é? Nós trabalhamos, nós compramos e nós pagamos. E nós temos mais liberdade, né? É isso? O senhor acha que o senhor vive num país democrático? Tá bom? Mais ou menos. Ao que você paga, aos preços, a economia em geral, ele não é muito democrático. Você acha que você vive num país democrático? Não, hein? Por quê? É meio injusto, né? Começando que o governo tem imposto muito alto, né? E tem certas leis aí que não beneficiam nós, né? Como o transporte público, né? Não é público praticamente. Com o preço que está hoje em dia, não tá muito certo não isso daí. Fora as outras coisas, né, que tem, né? Tá muito errado isso daí. A gente acaba votando por umas promessas que eles fazem e não acaba cumprindo. O transporte público, né, não é público praticamente. O preço que tá hoje em dia... A equipe não poderia imaginar que o depoimento desse jovem pronunciasse o estupim das manifestações, que dias depois eclodiram nas ruas de todo o país. O que você está achando desses atos que estão acontecendo no Brasil durante essa semana? Nossa, super apoio, eu acho muito interessante. Eu acho que o povo está vivendo ele está sentindo o gosto da democracia, ele está começando a sentir que ele está conseguindo mudar ali, né? Tudo isso de gente que nós temos e ninguém fala nada, né? É meio triste. É legal o que está acontecendo agora, né? Que o pessoal está começando a acordar, está começando a ver que está sendo roubado há muitos anos. Então isso é legal, é bem legal. E tá usando o meio da internet para juntar mais gente, né? E o que você acha dessas novas manifestações do país que aconteceram essa semana? Olha, eu tenho uma certa preocupação. Quando a gente brigava em 77, 78, não existia esse veículo da internet. A gente rolava de madrugada um prelo no sindicato
e entregava no dia seguinte. Hoje em dia, a internet está aí. Isso que me causa um medo muito grande. Estou no Facebook organizando a passeata, os protestos do pessoal que vai sair aqui de Campinas. Para onde? Para marcha em São Paulo nessa segunda-feira contra o aumento da passagem. Aqui é o ato. Temos atualmente 187 mil pessoas confirmadas. Você vai? Vou. A que hora vai? Você está em Campinas, vai? Eu vou sair daqui umas 2 horas. Você vai hoje para São Paulo? Vou. O que está esperando encontrar lá? Eu tô esperando, não tô esperando, eu tô querendo ir lá para poder falar que eu fui à luta, que a minha parte eu fiz, junto com toda a galera que eu gosto, que tem a mesma ideologia. E por que você vai? Porque eu acho que é um momento histórico muito importante e que eu vejo que efetivamente isso afeta a minha vida, sabe? E eu não tenho como fugir disso, assim. É o que acontece conosco, sabe? Comigo, com você e com a gente que pega ônibus. E é foda, né? A gente não aguenta mais, é intolerável a situação do país, onde está tudo extremamente caro, a inflação corrói tudo na nossa vida e o transporte aumentou muito. Grande parte da população não tem condições de pagar um transporte no nível que está, no preço que está e nas condições super precárias do transporte. A gente não tolera mais. Não é protesto de baderneiro, né? Protesto de moleque que quer se aparecer. É protesto de nós, trabalhadores, de nós que ficamos dentro do ônibus. Eu mesmo estou indo porque eu venho de busão da minha cidade até aqui e perco 3 horas por dia. Mas isso não fique bem claro, só apenas por causa de 20 centavos. É de tudo, uma liga, é muito ódio, na verdade, que a juventude é tanta corrupção, são tantos problemas sociais, a desigualdade social é muito profunda, os nossos políticos não estão nem um pouco se importando com a gente. Senão não estaria indo à toa assim um protesto para ficar tomando bala de borracha ou ficar tomando gás lacrimogêneo. É porque realmente eu acredito que se nós nos organizarmos, nós conseguimos melhorar a nossa condição de vida. E acreditando na mudança, né? Porque se você acredita, as coisas acontecem. Essa linguagem da internet. Hoje a gente está aqui produzindo cartazes e faixas para o protesto que vai ter amanhã em Campinas, mas que está tendo nacionalmente o maior levante popular que eu já vi na minha vida nesse país. Assim. E na verdade essas manifestações, assim, elas mostram claramente um descrédito da política no dia a dia das pessoas e que elas estão cansadas de viver sem democracia real, sendo comandadas por poucas pessoas. Quando a juventude se coloca em marcha, quando se coloca contra as injustiças, quando a juventude se indigna e vai à rua, podemos esperar grandes mudanças, né? Então é um suspiro de esperança para aqueles que acreditavam que a nossa geração é Coca-Cola, né? Tem um experimento que a juventude gosta de fazer, que é colocar mentos na Coca-Cola. Então a gente está colocando mentos na Coca-Cola e vai estar explodindo. Acreditem que só tende a crescer.
pessoas subindo, descendo, vai para cá, vai para lá, uma passeada de um lado, passeada do outro. Não tem centro organizativo. E tem bastante. É disperso. Mas cada um fez a sua fantasia e veio na praça. É uma espécie de fantasia, a coisa tem um tom carnavalesco. Extremamente. E ao mesmo tempo você vê que tem muitos jovens que se organizaram na classe, no colégio, e vieram com a turminha aqui exercer o seu direito de cidadania. Eu até encontrei a aluna com a mãe, aluno com o pai, mas é bem disperso, né? Então não tem. Eu estou aqui esperando o carro de som, já tá estou esperando alguém dar uma ordem de comando para iniciar a passeata. Que passeata nada, já começou, nem estou sabendo. Gente subindo, tá indo aqui, descendo. a passeata está subindo a Glicério, virando na Moraes, vai descer até a prefeitura. Mas ninguém chamou o povo. Já está tudo indo lá, já está indo, está tudo lotado. Vamos. Pra praça. Já subiu, mas está lotado. A pergunta é simples, você acha que a gente vive num país democrático? Não. O senhor acha que a gente vive num país democrático? Não é fácil não, né, meu amigo? Democrático não é fácil não, né? Nem um pouco. É uma falsa democracia, uma ditadura imposta por partidos que brigaram pelo fim da ditadura há 20, 30 anos atrás. Hoje em dia eles impõem uma ditadura através dos meios de consumo e dos meios de comunicação. Tudo não é democrático. Por que você acha que mobiliza todo esse monte de gente? Porque não tem democracia nenhuma. Mas a gente tá aqui e o povo vai conseguir, você vai ver. Porque mobilizou muita gente, né? Mas vai ter mudança. Tá sentindo o cheiro de vinagre? Sim, tô sentindo. Vem com nós. A gente que estuda, que trabalha, não tem direito nenhum. A gente só tem direito de pegar spray de pimenta no rabo e sair todo mundo chorando, não conseguindo respirar. Eles vieram para dispersar, não tinha necessidade. Não tinha ninguém na prefeitura. O tanto de gás que eles jogaram, o tanto de bomba que eles jogaram em massa foi para dispersar as pessoas. Tudo bem que a gente não pode mentir dizer que tinham 100 arruaceiros lá que estavam tentando pedrejar a prefeitura, mas o restante estava tudo em paz, sentado esperando só poder tentar expressar o que eles pensam sobre esse país. Vai começar a dispersar e vai começar a Cadê a democracia? Cadê a democracia? A democracia está ardendo no nosso olho. Ele não quer vandalismo, mas quer aí, ó. Esses filha da puta, tá?
Fala que a gente é manipulado, né? Manipulado é eles aí, ó, se entregando a esse sistema covarde, tá? Não é por causa de 10, 20 ou 30 centavos, é por causa de postura, direito. Cadê os direitos humanos? Ei, cadê o direito de ir e vir? Aonde tá? Aonde? Eu tenho 2 filhos, é esse futuro aqui que vai ficar pra eles? Esse futuro covarde? Jamais! Nós estamos na rua até o fim, nenhum passo pra trás, nenhum! Querida, você gostaria de dar uma palavrinha pra gente? A gente é da equipe do Museu de Imagem do Som, você quer falar do que está acontecendo? É muito triste o que está acontecendo, né? A gente vê que a polícia de Campinas só sabe agir dessa forma. O movimento, por enquanto, estava pacífico, começou com bomba que a própria polícia jogou, e a gente que queria fazer um movimento bonito e pacífico na cidade tem que ficar correndo de bomba, tem que ficar correndo de medo do que pode acontecer com a gente. Meus filhos também estão por aí, cada um no lugar, bem, graças a Deus, mas é muito triste a gente ver esse tipo de coisa acontecendo aqui. O nosso documentário é sobre democracia, o que você acha? Democracia? Seria muito bom que a gente pudesse falar de democracia no nosso país e aqui em Campinas, né? Campinas a gente está vendo uma história negra na democracia, né? Se a gente tem a possibilidade de mostrar o que a gente quer, mas é assim que a gente é atacado, na verdade, que democracia é essa na nossa cidade, né? Democracia que me engana, na gana que tenho dela, cigana ela se revela, Democracia que anda nua, atua quando miojo, amua quando repouso. O demo, a é a democracia, o demo, meu nego, é a democracia. Democracia me abraça, com tua graça me tira, disfarça essa covardia. Então, agora a grande questão é como é que a gente vai tratar esse tema. Isso eu não sei. Eu não sei ainda como a gente vai ter que ver as imagens, porque, por exemplo, tem depoimentos que eu gravei com a Vivi fortíssimos, gente, fortíssimos, assim, de uma... O próprio depoimento era um desabafo violento. Você vê como é trabalhoso? É um negócio que você gravou 3 horas, depois vai demorar 10 para conseguir escolher. Vamos ver os últimos. Por isso que eu sou a favor da gente ir fazendo em vez de ficar arranjando muita coisa. Já ver que tem. As manifestações de junho geraram um novo contexto político no Brasil, surpreendendo a equipe e mudando o rumo do filme. Vocês não acham, para nosso projeto, que as manifestações produziram tipo um tremor muito forte no nosso projeto, que a gente fica um pouco desorientado? Sim. Sem dúvida. Assustado, eu diria, porque de repente ganhou uma relevância de um tema que a gente considerava que as pessoas não estavam discutindo. Excelente. E aí, de repente, todo mundo está discutindo. Essas vozes das ruas
precisam ser ouvidas. Eu acho que essas manifestações são, em primeiro lugar, uma festa democrática. A democracia supõe isso. Os mecanismos tradicionais. Sobretudo uma diversão Ela se reuniu com o prefeito Fernando Haddad e com o ex-presidente Lula para falar sobre as manifestações e as dificuldades para baixar os preços das passagens. A presidente também conversou no ponto telefônico com o governador geral do Estado. Que a gente sabe, na verdade, o que tem que ser feito, sabe? A gente sabe, só que a gente tem necessidade de recolocar isso, a gente tá um pouco redundando, eu acho, sabe? Eu nos acho ainda mais confusos hoje, porque a gente não está tomando decisões concretas para fazer, a gente está ainda discutindo uma coisa que nós começamos a discutir em abril. Tá? A representatividade, a questão da representatividade, a mídia, que é do Otávio do PT. Paula passa a trabalhar em São Paulo, o que inviabiliza sua participação. Orestes, nosso orientador, também se distancia da produção por conta de suas diversas atividades. Você acha que a gente vai conseguir até final de novembro entregar o filme? Eu acho que até final de novembro a gente vai entregar um filme. Eu não sei se é o filme que a gente imagina, mas eu acho que será de alguma forma, todas essas discussões vão ter que gerar alguma coisa. Vamos procurar fazer agora um filme um pouco mais, enxugar um pouquinho o filme, e se a gente tiver pique, depois a gente leva a cabo isso de uma forma mais profunda, né? Segunda etapa, né? Que o tempo urge. Que é o seguinte, quer mostrar o quê? Eu queria pegar os dois traços, né? As contradições da cidade, tem né? Prédios bonitos. Isso, a gente podia pegar, por exemplo, também a Norte-Sul. Norte-Sul. Poucos favorecidos e muita gente abaixo da linha da pobreza. Então, a intenção é essa, hoje tentar retratar essas contradições. Eu tinha pensado ali, Alberto, tá vendo? A gente tem aqui umas... Você acha que vive em um país democrático? Capitalista, eu diria. Como assim, como capitalista? O que move o país hoje é o dinheiro. Quem tem, sobrevive. Quem não tem, vira escravo de quem tem. Né? Cada vez mais, os poderosos, digamos, os grandes capitalistas, os grandes políticos, e etc., gente dessa linha, ela foi formando a maioria. A maioria vai seguindo ela, até o ponto em que a democracia não tem mais nada. Porque se você pode, quer dizer, se é possível na sociedade, um pequeno grupo, pequeno ou maior ou menor, um grupo, que têm as ideias semelhantes ou trabalham de forma semelhante. Impor o que é correto, impor não necessariamente de forma coercitiva, mas impor. Então, que sentido tem a democracia? Então, para a gente fazer um filme legal, a gente tinha que fundamentar muito bem os estudos teóricos nossos. Eu acho, por exemplo, que tem muito estudo a respeito, tem um tema que já avançou muito, entendeu? Tem, Alberto, mas eu acho
o que eu acho, pelo menos, é que essa discussão dentro da ciência política... O que é políticas do dissenso? Mas essa é uma questão. A gente tem que lembrar que para quem que a gente está fazendo o filme, entendeu? Esse filme, na minha visão, é um filme que vai ser usado em escola, que vai ser usado para movimentos sociais, é um filme que precisa ter... Você não pode ter a linguagem hermética da academia, entendeu? Não pode ter o jargão da ciência política. Ele tem que ser prático, cotidiano, ele tem que ser espontâneo, ele tem que ter essa dimensão de todo mundo poder entender, entendeu? Eu acho que a gente não tem que se preocupar... Mas ele tem que tocar nas questões Tem. Logo que também concordo com você. Só que vai ser supérfluo. Concordo com você, mas eu acho que a gente está tocando nas questões fundamentais, entendeu? Só que eu acho que a gente não precisa ficar com medo de não estar super mega embasado do ponto de vista teórico, porque o nosso propósito não é acadêmico, o nosso propósito é audiovisual. A democracia, ela precisa ser um conceito que não é um conceito cristalizado na história, ela é um conceito dinâmico, ela é um conceito que é conforme a tecnologia, conforme o costume, conforme a cultura, conforme tudo vai mudando, ela tem que acompanhar esse processo. Tem uma dinâmica dos interesses sociais. Sim, e as pessoas fazem parte da democracia. A democracia é viva, ela é social, né? Ela é viva, ela não é um cânone do direito lá guardado na prateleira. Você quer ler isso aqui? Eu não sei se vou conseguir ler esse final de semana. Aí começamos meio perdidos, de repente veio a onda de manifestações. E aí, então a ideia, pensei, qual o papel da democracia nas sociedades modernas hoje, né? Se a gente pode falar de uma crise das democracias pelo mundo, esses dois primeiros tópicos. Eu começaria pela democracia, porque eu acho que, de certa maneira, a explicação, espero que justifique, é o mais importante. Porque eu concordo com um autor que diz mais ou menos isso, ou diz mesmo isso, que é o George Agamben, que não tem mais democracia. Como o senhor vê essa ideia dos mecanismos de controle na atualidade? As pessoas seguem, elas olham as revistas, veem o que fazem as celebridades e acompanham e fazem o que pode para, se não puder ser parecida, porque as celebridades são todas impossíveis de você ser igual, quer dizer, é tudo, mas as pessoas, como é uma velha, tomam partido, defendem esse, defendem aquele, e admiram aquilo como o belo, a beleza. Eu tô assim, tô descontrolada. As ideias vão e vêm na minha cabeça. Paloma, só há um meio de você saber se é mãe da Paulina. Fazer um teste de DNA. Pois então é exatamente isso que a gente vai fazer. Agora. São muito brancos. Geralmente de olhos claros, cabelos esvoaçantes, físicos perfeitos. Entendeu? Então isso anestesia as pessoas. Marilis, eu sempre tive uma afinidade muito especial com a Paulinha. Um sentimento, não sei, diferente que eu não sei explicar. É natural. Paloma, você ama o Bruno e ele é pai dela. Mesmo que não seja o pai biológico, ele é pai dela. As pessoas olham e aquilo que está passando lá, eles veem como uma realidade. Se trocar as lâmpadas da claridade. A mídia é um dos pilares do sistema social atual. E esse sistema social atual é totalitário porque se você não é sorridente, se você não é simpático, se você não se veste razoavelmente, você não é aceito. Eu coloquei essa expressão maluca, totalitarismo democrático, por causa disso.
uma parte enorme da população aceita tudo isso. Eu acho que o Facebook pode ser, não digo um modelo, mas sim um começo, quer dizer, um início da vida de um sistema de telecomunicações ainda mais avançado em termos de totalitarismo, entendeu? Democrático, porque ele aparece também que todo mundo pode pôr o que quiser lá, o que o sistema atual não permite. Você não vai, os jornais atuais não tem a mesma interação que o Facebook tem. Tem Cartas do leitor, aí tem esse negócio desse tamanho, entendeu? Isso está atrasado em relação ao totalitarismo que nós vivemos, que é esse totalitarismo democrático. Quer dizer, todo mundo pode falar o que quiser, não vai preso, entendeu? Você imagina uma imensa maioria da população concorda com as mesmas coisas, procura roupas iguais nos mesmos lugares, fica seguindo as novelas. É que o cidadão tornou-se espectador. Ele não tem mais uma vida própria. Ele vê na televisão, vê na internet, vê nos jornais, e segue. Ele é um espectador. Ele assiste à vida. Agora uma coisa a gente precisa decidir. Se a gente vai focar no Brasil ou se vai fazer aquele projeto original, que era um pensamento mais genérico sobre a ideia da democracia. Eu vi recentemente o mapa dos sistemas políticos do mundo. Eu quero ver, preciso achar e mandar para vocês. Que coloca, né, a democracia, tem lugares considerados semidemocráticos, eu não sabia que existia esse conceito. Que não possuem eleições em todos os níveis. Então tem eleição ao prefeito, tem eleição para o legislativo, mas não tem para o executivo, por exemplo. Isso é considerado uma semidemocracia, porque e é interessante o mapa. O problema é tão complexo que quando você pensa assim, você tem um regime que é uma democracia parlamentarista, uma democracia, uma monarquia parlamentarista. Como tem, por exemplo, na Suécia, isso? Inglaterra. E é super democrático. Sim, do ponto de vista da distribuição tanto da distribuição dos bens, né, porque a gente tem que pensar assim, como também da participação política. Então é isso que torna o nosso tema extremamente ardiloso. Agora, eu acho que a gente devia focar na ideia. Eu acho que aqui, sabe que a gente só tá com crianças pequenas agora aqui à tarde, eu tô desconfiado disso. De democracia, não importa o nome que abriu. Não importa o nome que se dá. Mas eles vão entrar para pegar isso? Vamos lá. Acho que um pouco atrás. Democracia o quê? Democracia é o quê? Democracia. Você já estudou aí o que é democracia? Coisa de política. É coisa de política. É coisa de política, é isso. O que vai acontecer? Democracia é assim, quando você vive num país onde a gente, o povo, manda no governo. Mas a gente manda no governo. Se a gente se juntar como tá fazendo a manifestação, ó. Isso aí, é que nem a manifestação. É pra que haja democracia. Eu tenho uns amigos perigosos, vou pedir pra me emprestar minha metralhadora, velho. O que você faria com ela? Fazia eles fazerem um Brasil melhor. Quem? Você só pensa nisso, ué? O prefeito, certo. Você concorda com ele? Exato. Concorda? Você também concorda? Você concorda? Vamos sequestrar o prefeito? Vamos! Vamos!
Assim, ó. Vamos pegar com o canhão. E depois você matava o prefeito, o que você fazia? A gente virava prefeito. A gente podia ligar pro prefeito assim, prefeito. É verdade. Careca, não. Do que nós vamos tratar? Né? Tratar dessa questão. Então, mas a gente vai com relação ao off, você disse, já começar? Eu tenho que pensar os offs, primeira cena. Não tem mais tempo para ficar pensando. Não, eu sei, mas eu tô pensando o seguinte, será que hoje vai ser o jeito mais produtivo da gente fazer isso? Eu acho, começar a fazer de fato. Não importa ainda a ordem, não vamos pensar do começo ao fim. Vamos pegar uns temas que a gente acha essencial que o nosso trabalho vai tratar. Tá. E vocês não acham que é melhor terminar de filmar o que a gente tinha se proposto filmar? Então, eu acho o seguinte, Alberto, que... Eu acho que podemos, mas nós não vamos poder fazer isso hoje. Mas espera aí, mas calma, vamos tentar conversar, mesmo que a gente só elenque pontos pra gente definir, porque assim, a minha questão é a seguinte, a gente se cansar com relação a algumas coisas. Eu acho que pra gente começar a produzir esse texto, que é o texto final, primeiro, gente, eu sempre acho muito mais difícil produzir em grupo. Nesse sentido, eu sou antidemocrático no sentido de produção textual, entendeu? Ou eu produzo sozinho e mostro pra você, depois você interfere, do que produzir. Eu não consigo escrever na frente de outras pessoas sem antes eu ter a sensação de que eu posso mostrar. O que eu estou falando isso não é pelo não é pela questão metodológica, é pela questão temporal. Eu acho que se a gente ficar se reunindo para discutir o que vai fazer, nosso filme não vai sair. Nós temos que pegar essas 3, 4 horas que a gente tem hoje e já ir realizando. Então, a questão para mim é que para mim realizar é sentar na edição. Eu não consigo pensar assim, até consigo pensar então a gente vai ter que definir que tipo de narrador a gente vai definir, primeira coisa. Lembra que a gente tinha falado da voz over? Então ele vai ser onisciente? Se ele for onisciente, eu vou ter que começar a trabalhar esse narrador onisciente. Vai ter uma voz que vai ser uma voz off, que vai ser uma voz minha, ou uma voz da Vivi, ou uma voz sua sobre determinado assunto. Então a gente primeiro tem que definir então, qual é o lírico do filme, como é que a gente está escrevendo esse filme. Democracia é Obra Aberta, eu acho que fica um nome um tanto casa com o filme, eu acho que tem a ver com o filme, mas não é um nome tão impactante, Vivi, sei lá, não sei. A gente acabou dando esse nome no meio do processo e eu gosto, mas eu estou tentando pensar numa outra coisa. Crônica de uma... Como é que tinha ficado, Alberto? Crônica de uma busca incessante. Pode ser, mas aí... Ou então crônica de uma busca democrática.